Quem obedece cresce. Quem obedece cresce. E olhem para cá, olhem para cá. Quando Paulo escreve essa carta, ele fala de dois nomes. Um é Timóteo, diga comigo para não esquecer, Timóteo. Bem forte, Timóteo. Paulo bota Timóteo para ser pastor em Éfeso. Por quê? Porque Timóteo tinha ele diz, Timóteo é como um filho. O que eu digo ele faz, o que eu mando ele obedece. O outro nome é Epafrodito. Olha quem é que Deus abençoa, irmão. Porque tem crente que pensa que Deus abençoa qualquer pessoa aí de qualquer jeito. Não, ele abençoa quem obedece. Está à frente da coordenação da SEDAC. E esse lindo trabalho que está sendo feito no Maranhão, pela sua pessoa, com o apoio da nossa convenção, do nosso pastor presidente, pastor Raposo, e nós queremos louvar a Deus pela vida de todos, aguardando que Deus abençoe os pregadores, os preletores. Quero agradecer também ao pastor Tiago, juntamente com a missionária Érica, que trouxeram 2 ônibus para esse evento lá do Tirirical. Deus abençoe a todos e demais campos aqui presentes. Meus irmãos, eu vou ser breve. Eu sei que muitos irmãos estão cansados, alguns vieram de longe, e nós vamos ler a palavra de Deus em Filipenses. Foi a temática que nos foi passada. Abram as vossas Bíblias, Filipenses, capítulo 2, versos. Eu vou falar um pouco pausado para os irmãos ouvirem bem também a nossa palavra, a nossa voz. Filipenses capítulo 2, estaremos lendo do verso 5 até o verso 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, queridos, a temática que nos foi repassada é sobre Jesus como exemplo de obediência suprema. Vamos ver se os irmãos entenderam. Eu vou contar até 3, vocês vão dizer a temática. Jesus como exemplo de obediência suprema. 1, 2, 3. Muito bem, queridos, a palavra obediência, ela é presente tanto no Velho como no Novo Testamento. Não sei se vocês ouviram bem a canção das crianças que louvaram a Deus aqui. Está presente o verbo chamar. O verbo chamar está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, que é o verbo ouvir. O verbo ouvir não é simplesmente escutar. É a mesma ideia para o Velho Testamento, do Novo Testamento. É a ideia de ouvir, escutar para obedecer. A presença do verbo hipakuo
é um verbo que expressa ouvir e colocar em prática, não é apenas escutar. Mas quando nós falamos dessa palavra obediência, é uma palavra bonita, mas ela carrega 3 ideias: restrição, ela carrega a ideia de rebeldia e limitações. A palavra obediência carrega essas 3 conotações: limitações. Quando você diz ao filho, não faça isso, se ele obedecer, ele está limitado à sua fala. Restrição, não ultrapasse esta faixa. E rebeldia. Mas por que rebeldia, pastor Ziel? Porque hoje tem pessoas que acham que essa palavra obediência na igreja, na eclésia, na teologia, ela vem carregada de um fanatismo. Eu tenho que obedecer porque o pastor está determinando. É como se fosse algo obrigatório. Mas escutem bem, quando você olha para 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz: porém falou Samuel, será se o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que qualquer gordura de carneiro. Note que o próprio Samuel já dizia da importância de se obedecer. Mais que sacrifícios, mais que práticas religiosas, Deus está interessado na nossa obediência. E como a temática geral é obedecer é melhor, nós não precisamos de um manual singular para tratar sobre essa obediência, a não ser a Bíblia, a palavra de Deus. Se você pegar o nosso pai Abraão, todo o sucesso na vida dele foi devido à obediência. Quando você olha para Gênesis 12, 1-3, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí a Bíblia diz: e partiu Abraão sem saber para onde ia. Depois é que a Bíblia diz: e o Senhor te abençoará e te exaltará. Não há em Deus crescimento, sucesso sem obediência. Só há crescimento e sucesso aonde existe obediência. Cada professor que está aqui, cada líder que está aqui, deve entender: a bênção de Abraão só foi alcançada por causa da obediência. E deixa eu dizer mais: uma obediência cega. Por que, pastor, uma obediência cega? Porque tem crente que diz assim: eu só obedeço se eu entender, se eu compreender. Eu só obedeço se for do meu jeito. Hebreus 11:8. E partiu Abraão pela fé, sem saber para onde ia, e obedeceu a Deus. Eu vou te dar um conselho aqui esta noite: não há bênção de Deus sem obediência. Não há sucesso na vida sem obediência. Todas as pessoas que cresceram no mundo cresceram por causa da obediência. Olhem para cá:
Deus chamou Moisés, ou melhor, Noé, capítulo 6, e quando você lê o 22, Deus disse: faça uma arca, essa é a altura, é o tamanho, é a largura. A Bíblia diz no 22, e assim fez Noé como Deus tinha determinado. Quando Deus te mandar, obedece, não aumenta nem um pouco, nem diminui, nem acrescenta, faz como Ele ordena, que a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: faz como Deus ordena. Diz aí: nem aumenta e nem diminui, é do jeito dele. Se não houver obediência, não cresce, gente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando você olha para Josué, Deus disse no capítulo 1, verso 7 e verso 8: não aparta de ti o livro desta lei, medita nele dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, assim tu prosperarás. Não há obediência, ou melhor, prosperidade, aonde não há obediência. Crentinho teimoso, irmãzinha teimosa, líder teimoso, coordenador para frente, Deus não abençoa. Só abençoa onde há obediência. Quem crê na Bíblia para obedecer a palavra do Senhor? Queridos, há 4 tipos de obediências que eu quero falar nessa introdução para mim entrar no texto. 4 tipos de obediência. A primeira é a forçada. Tem irmão que só obedece porque é forçado a obedecer. Tem irmão que só trabalha porque quer ganhar o salário. Tem irmão que só vem para o culto porque acha que tem que vir para ser abençoado. Obediência forçada, obediência por medo. Quando você lê Isaías 29:13, Deus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não quer uma obediência forçada, Deus não quer um culto forçado, Ele quer uma obediência sincera mediante a sua palavra. O segundo tipo de obediência é a formalista. Tem pessoas que só obedecem porque quer uma posição, só obedecem porque querem um título, só obedecem porque querem uma cadeira na igreja. Quando você faz algo que ele não gosta, ele se revela. Obediência formalista, de aparência. E nós estamos nessa crise hoje. O que vocês podem observar de abertura de igrejas, divisões, quebra-quebra. E eu me pergunto: meu Deus, aonde está o princípio da obediência? É porque a maioria obedece, mas porque quer algo. E quando ele não consegue esse algo, ele se zanga com você, se rebela contra você. Eu conheço pessoas, eu estou dizendo com experiência própria, que enquanto você faz o agrado dele, ele é contigo. No dia que você não atende esse tantinho dele, ele se revolta contra você. Uma obediência formalista. Eu tenho medo de gente que tem uma obediência formalista. Aquele ali é perigoso, ela é perigosa. Queridos, quem tinha obediência formalista? Mateus 23:23. Os fariseus eram formalistas. A terceira obediência é a voluntária. Diga comigo: voluntária.
Quem está aqui voluntário? Só quem está aqui voluntário, diga glória a Deus. Quem vem para o culto voluntário? Quem dá dízimos e ofertas voluntário? Quem canta voluntariamente? Deixa eu dizer a vocês aqui que estão começando esse trabalho: Deus não quer nenhuma obediência forçada, formalista. A obediência voluntária, ela pode ser tanto espiritual como não espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você para o seu carro e diz assim: como é que eu chego em tal lugar? Aí alguém diz: pegue à direita. A pessoa está te dando uma ordem: pegue à direita, vá pela direita, dobre a esquina. E você obedece voluntariamente porque quer chegar em algum lugar. Ninguém chega em algum lugar se não for pela obediência. Esqueça os pregadores liberais da internet que diz que obedecer na igreja é balela, é bajular, é adular. Não, você só chega lá obedecendo a palavra de Deus. E voluntariamente. Maquiavel, na obra que ele escreve, O Príncipe, eu li aproximadamente já tem 15 anos, ele dizia o seguinte: quando você quiser que o povo te obedeça, imponha medo, imponha respeito. E sabe como é que ele dizia? Mate algumas pessoas para que elas te temam. E tem pessoas, olhem para cá, tem pessoas que são cara fechada. Tem líder que ele tem um autoritarismo, ali é um estilo de autodefesa, porque ele quer que o povo tenha medo dele, ele quer que o povo tenha terror dele. Mas um homem de Deus, ele lidera na graça e no poder do Espírito Santo, e quer que a igreja seja voluntária. Voluntária. Olha, nem Deus quer que você sirva a Ele forçado. Se você pegar Jeremias, aliás, Isaías 1,19, digam comigo bem forte: se quiserdes, vamos lá, bem forte, se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Obediência voluntária. É se você quiser. Deus não te adula para ser crente. Deus não te adula para você ser coordenador de criança. Deus não te adula para ser professor da escola dominical. Agora, se você obedece a Ele, a bênção de Deus chega na tua vida, na tua casa, na tua família. O segredo é obedecer. Mas o quarto tipo de obediência é a espiritual. E quando você olha para a obediência espiritual, irmãos, Filipenses 2,13, Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Quem é crente em Deus não se governa, não se manda, não se autodirige. Quem tem espiritualidade escuta o que Deus fala, obedece o que Deus diz. A voz de comando é dele, a voz de autoridade é dele. Mas quem obedece Ele tem prosperidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês olham para o texto de Filipenses 2, ele tem 3 partes. A primeira parte, do verso 1 até o verso 4, Paulo fala de como manter a harmonia da igreja. Eu não vou pregar sobre isso. A terceira parte, ele fala de 2 nomes. 2 nomes de obediência e de abnegação. A terceira parte, ele fala de um moço chamado Timóteo.
E ele diz: eu vou enviar Timóteo, que eu tenho como filho. Filho, escutem essa. A gente diz assim, a mãe olha e diz assim: ô irmão, eu agradeço tanto a Deus porque esse meu filho, ele é tão obediente. O pai e a mãe podem se admirar, mas não é para admirar não. É dever dele. Eu vou dar um carro para ele porque ele é obediente. Aí tu já está negociando. Tu pensa que Deus quer uma obediência assim? Não. Olha para cá. Malaquias 1:6. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Tem pastor que bate na mesa e diz assim: me respeitem, me obedeçam, eu sou o pastor aqui. Eu até era muito contra isso, mas só que hoje, irmão, se o pai não botar moral em casa, o filho bate no pai, a filha bate na mãe. E olhem para cá, quando Deus diz para a filha obedecer e o filho obedecer, Ele não está dizendo se o pai é negro, é branco, é pobre, é rico, é feio, é analfabeto. Ele não está perguntando se o pai é alcoólatra. Ele diz que é para obedecer o pai. Acabou-se a conversa, porque ele é pai. A nossa honra para Deus não é porque Ele dá chuva, não é porque Ele dá o céu, é porque Ele é Deus. Quem glorifica a Deus? Aí Deus diz: se eu sou Deus, onde está a minha honra? Olha para cá, filho, diga comigo bem forte: filho, não, mas só quem tem boca, filho, mais forte, filho, obedece. Pronto, acabou essa conversa. Aí você me pergunta: pastor, e por que eu tenho que obedecer? Aí você vai para Efésios 6, primeiro 2. Filho, obedecer aos vossos pais no Senhor, que esse é o primeiro mandamento com promessa. Pode te chamar de babão, pode te chamar de besta, pode te chamar de louco, mas quem obedece cresce. É assim ou não é? Pronto, na hora que chega meu presidente, eu fico de pé. Na hora que chega meu presidente, pode ser o meu presidente, pronto. Se esse aqui chegar, eu fico de pé. É o meu primeiro vice-presidente. Pode ser o meu pastor. O que o senhor manda? Tem irmão que diz babão. É babão não. Eu quero é bênção. Quem quer bênção? Pronto. Na hora que chega o outro meu pastor, presidente lá de São Paulo, eu me levanto. Pode ser o meu pastor. O que o senhor manda? O senhor quer que eu saia? O senhor quer que eu corra? Ele diz: não, meu filho, pode ficar bem aí. Quem obedece cresce. Quem obedece cresce. E olhem para cá, olhem para cá. Quando Paulo escreve essa carta, ele fala de dois nomes. Um é Timóteo, diga comigo para não esquecer: Timóteo. Bem forte, Timóteo. Paulo bota Timóteo para ser pastor em Éfeso. Por quê? Porque Timóteo tinha Ele diz: Timóteo é como um filho. O que eu digo ele faz, o que eu mando ele obedece. O outro nome é Epafrodito. Olha quem é que Deus abençoa, irmão. Porque tem crente que pensa que Deus abençoa qualquer pessoa aí de qualquer jeito. Não, ele abençoa quem obedece. O outro nome é Epafrodito. Diga comigo: Epafrodito. Aí Paulo diz assim: ó, o Epafrodito está bem. Ele esteve quase à morte. Por que ele esteve quase à morte? Ele trabalhou tanto que botou sangue pela boca. Ele trabalhou tanto que ficou exausto. Ele trabalhou tanto que ficou cansado. Aí Paulo diz: homens assim, a igreja merece honrá-lo. Dois exemplos humanos, mas agora nós vamos ter o primeiro exemplo de humildade e de obediência. Quem é? Jesus. Vamos lá, quem é? Eu vou ser breve aqui para vocês entenderem, para vocês ir para casa dormir. E não dormir enquanto eu estiver pregando. Eu vou falar aqui para vocês. Jesus, irmãos,
O que nós temos em Filipenses 2 é um hino poético, que não está aqui qualquer discussão da kenose ou da kenosse, não está aqui. Alguns teólogos pegam isso aqui para falar da kenosse e dizer sobre o esvaziamento dentro de um campo teológico. Esse texto não trata de teologia. Esse texto, ele está falando de um hino da igreja primitiva em relação a Jesus. Esse texto, ele não está querendo discutir uma teologia profunda sobre a pessoa de Cristo no campo metafísico, nada disso. Esse texto é um hino que a igreja primitiva cantava para a pessoa de Jesus Cristo. A igreja de Filipos não tinha problema, mas ela estava sendo ameaçada por algumas questões internas, murmurações, contendas, e também os judaizantes, como está no 3:2. Quando Paulo pega esse hino, alguns crentes de Filipos estavam também orgulhosos, porque moravam em uma colônia aonde tinha só veteranos de guerra, homens de altos nomes, e os crentes começaram a ficar dizendo: eu moro pertinho do general fulano de tal, eu moro pertinho do guerreiro fulano de tal. Aí Paulo, ele usa esse capítulo para mostrar o sacrifício de Cristo, a humildade de Cristo e a obediência de Cristo. É tão somente para isso. Quando você vai para o verso 20, ele diz: a nossa pátria está nos céus. Não se orgulhem dessa pátria de vocês, não se orgulhem dela aqui, ela não é nada. Aí Paulo, para acabar com a ideia que alguém estava tendo de grandeza, que alguém estava tendo de posição por morar naquela colônia, ele usa o exemplo de Cristo. E quando ele usa o exemplo de Cristo, ele mostra que Jesus Cristo, ele tinha consciência. Escutem bem, Jesus Cristo tinha consciência de quem ele era, do que ele tinha, que poder. Ele tem essa ideia. E Paulo, ele trata sobre o Cristo pré-encarnado. Mas há uma coisa interessante aqui, igreja, meus irmãos. O apóstolo São Paulo, ele começa dizendo: ó, se vocês querem completar minha alegria, meu gozo, tenham o mesmo Cristo, o mesmo amor, a mesma comunhão, a mesma bondade dele. Ele começa montando o argumento, e quando chega no 5 ele diz: tende em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você pega essa palavra sentimento, há algumas características que revelam a grandeza de Jesus nesse texto. A primeira: Jesus Cristo, quando veio para essa terra, sabendo que era Deus, sabendo que tinha poder, ele não teve sentimento de grandeza. Sentimento de grandeza. Isso aqui é lindo. O primeiro homem na terra também era filho. Digam isso comigo. Adão era filho, Israel era filho. Por que Deus chama Adão de filho e Israel de filho? Porque todos tinham que serem obedientes a Deus. A Bíblia começa falando do primeiro homem que perde toda uma glória por causa da desobediência. Gênesis 3:23. Adão perde toda uma glória por causa da desobediência. Mas Adão também perde a glória porque ele quer ser grande. Escutem aqui, a minha temática é o exemplo da obediência suprema de Cristo. Se tu queres bênção de Deus para a tua vida, nunca pense em ser grande em minuto algum.
Nunca pense em ser grande em minuto algum. Nunca pense que você pregue melhor do que os outros. Nunca pense que você cante melhor do que os outros. Nunca pense que o teu trabalho é melhor do que os outros. Entre no corpo de Cristo, nele, no amor dele, na bondade dele. E olhe para cá, querendo servir os outros. Qual é a maior lição aqui, pastor Ziel? A maior lição aqui é que Jesus quer servir os outros, não quer servir ele. Qual é a maior lição para nós de obediência? É que quem serve os outros é abençoado. Então a primeira coisa, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A primeira coisa, a obediência de Jesus era servir com humildade. Vocês sabiam que Jesus era Deus homem, mas Jesus nunca serviu na terra como Deus. Ele serviu como homem. Jesus não desceu do céu como um grande herói. Jesus não desceu do céu como superior. Jesus não desceu do céu como rei. Jesus não desceu do céu como revolucionário. Jesus não desceu do céu como potência. Ele desceu do céu como servo. E sabe qual é o segredo para vocês obedecerem? É quando você tem a atitude de... Porque toda pessoa que quer ser grande nunca vai obedecer. Quem se acha maior do que a convenção não vai obedecer. Quem se acha maior na igreja não vai obedecer. Quem se acha maior do que o trabalho que é estabelecido não vai obedecer. Então olhe para cá. Se você quer seguir o exemplo de obediência suprema, sirva como servo e não como Deus. Tem pessoas que acham que o trabalho acontece por causa dela ou por causa dele. Eu sou o bambambam aqui, eu sou o rei, eu mando nesse pedaço. Tu não manda em nada. O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 3: quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Servos de Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Diga glória a Deus. Esse é o nosso mal. Eu sou pastor de uma igreja e a gente tem que ter cuidado, irmão, muito cuidado, porque esse veneno tem hora que quer entrar na gente. Tem hora que quer entrar na gente. Qual é o veneno? Eu sou o melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu lidero melhor. Pronto. Um dia desse o irmão disse para mim: pastor Zé, eu convido o pastor fulano de tal. Ninguém tira oferta como ele. E para que eu quero ele tirar oferta na minha igreja? Se a oferta é voluntária. É isso mesmo, é tipo um assalto. E tem crente que ainda cai nessa onda. Olhe para cá, não sirva como Deus na igreja. Vira para o teu irmão, diga isso para ele: não sirva como Deus. Diga para ele, diga para ela: vocês são coordenadores, diga aí, não sirva como Deus, sirva como servo. Eita glória, quem glorifica a Deus, irmão? Escute o que eu vou dizer mais. Marcos 10. Jesus não proibiu ninguém ser grande. Só que na economia dele é diferente lá fora. Ele diz: lá fora tem gente grande no exército, na marinha, na aeronáutica, mas aqui o maior faz o quê? A gente se admira. Eu estava numa igreja, aí um irmão ia passando, aí me deu um copo d'água, uma águazinha, eu bebi. Aí o pastor triscou: sabe quem é esse daí? Eu disse: sei não. É juiz federal. Eu disse: glória a Deus. Tu não entendeu? Eu disse: eu entendi. Ele é lá, juiz é lá. Aqui é um servo de Deus. Porque aqui ninguém serve pela patente. Aqui ninguém serve porque sabe mais ou sabe menos. Porque quem distribui os dons para nós servirmos com qualidade é o Espírito Santo de Deus. Então olhe para mim, não sirva como Deus, não trabalhe como Deus, sirva como servo.
Olha para cá. Quem de nós, irmão, teria coragem de fazer isso hoje? Me dá uma bacia. Aí pegou a bacia, deram a bacia para ele, encheu d'água. Vem cá, Tiago, me dá teu pé. Pé velho, cheio de terra, unha velha grande. Me dá teu pé. E começou a lavar. E foi. Aí Pedro olhou e disse: não. É o mestre, operador de milagres. É o Senhor, Deus eterno. Tu não vai lavar meu pé. Quem era que estava lavando o pé? Era Jesus. Quem de nós, irmão, tem essa coragem hoje? De servir com essa qualidade. Aí Jesus, quando você leu 13 a 14, ele diz: vocês me chamam de mestres, vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de grande, e eu sou. Mas eu estou lavando os pés de vocês, para que assim como eu fiz, façais vós. Quem glorifica? Quem glorifica? Quem glorifica a Deus? Quem quer servir com atitude de servo? Irmãos, olhem para cá. Eu não sou Deus, ninguém aqui é Deus. O grande problema é que nós queremos ser deuses. E como diz Dave Hunt, o primeiro homem que quis ser Deus se ferrou todinho. Porque o diabo disse para ele, Gênesis 3:5, você será como Deus. Quando ele abriu os olhos, era um Deus que via o mal, mas não podia mudar. Era um Deus que via o pecado, mas não podia perdoar. Não sirva como Deus na igreja, sirva na obediência de servo. Irmão, eu quando passo, tem irmão que diz: pastor, é porque é o seu jeito. Jeito de homem de Deus e servo de Deus é outro. Jesus disse assim: lá fora tem os grandes, mas não importa ser grande aqui. Agora o maior aqui dentro é servo de todos. Tem irmão que ele parece um Deus. Até a irmã ora tanto. Aí quando vem falar com a gente, para dizer: minha irmã, é uma luta para abrir a boca, para dizer: eita, aí tem unção. Não tem nada disso. O irmão chega para mim, pronto, Pai do Senhor. Aí a irmã, lá é velhinho, é menino. Tem irmão que chega: pastor Ziel. Eu disse: pô, não, aquele trabalho seu lá não está bom não, pastor, não estou gostando não. Eu digo: pô, me dê uma ideiazinha para melhorar. Eu não sou Deus. É ou não é? Eu não sou Deus. Pronto. Às vezes tem irmão: pastor Ziel, aquilo que o senhor pregou, o senhor disse uma fala, eu não gostei. Eu disse: mas o que é que eu disse errado? Não, o senhor não disse errado. Pronto. Um dia eu pregando, a senhora disse: pastor, o senhor acabou ali com o meu cabelo. Eu disse: não falei contigo não. Mas o senhor mexeu com a gente. Aí eu disse: pois eu não uso mais. Eu não sou Deus. O maior problema é quando tu serve como Deus. Olha para cá, tu não faz chover, tu não faz descer fogo do céu, tu não opera milagre, tu não faz o sol nascer. Quem faz é Ele, quem tem é Ele, quem é o dono é dele, quem manda é Ele, a obra é dele. Sirva a Ele, trabalhe para Ele. E quando Ele entrou na terra, olha para cá, quando Ele entrou na terra, Hebreus, se não me foge a memória, 5:8, a Bíblia diz assim: e Ele, Jesus, era o Filho que aprendeu a obediência e pela qual Ele morreu. Até Jesus, quando entrou na terra, Ele teve que ser o quê? Obediente. Então não sirva com a ideia de grandeza. Eu conheço irmão que quando ele chega perto de certos líderes, ele fica com medo. Pois não, irmão? Como é que o senhor conseguiu, pastor Raifran, fazer uma obra linda dessa? Eu estou dizendo aqui, mas ele é humilde. Meu irmão, assim não é para todo mundo não. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Mas ele tem isso aqui, né? Conheço ele. Isso aqui não é para todo mundo não. Às vezes é um pastorzinho lá do interior, né? Oh, pastor Raifran, que obra linda. Senhor, como é que o senhor... Eu quero fazer um negócio desse lá. Meu irmão, não é assim não. Isso aqui, irmão, é mistério. Não é assim? Irmão, é muito joelho.
Um dia eu fui falar com um pregador. Eu disse: irmão, como é que eu faço para pregar? Eu disse: ei, rapaz, tá longe, não é assim não. Aqui tem, ó, chão. Aí eu disse: pronto. Aí eu fui falar com outro que era famosão. Aí eu disse: pastor, como é que eu faço? Eu até me ajoelhei assim, conversando com ele. O senhor é usado, como é que eu faço? Ele: menino, me lembro que ele disse para mim: menino, é só ler a Bíblia e orar. Eu disse: é mesmo, senhor? Lê a tua Bíblia e ora, que tu vai ver Deus te usar, rapaz. E eu disse: mas não tem que ter um negócio. Ele disse: não, deixa com Deus. Olha para cá, nenhum de vocês aqui são deuses. Vira para essa irmã e aponta o dedo na cara dela. Aqui a minha pregação é diferente. Os outros chegam aqui e dizem: tu é. Olha para ela, tu não é nada. Diga aí: tu não é Deus, tu não é bam. Obedece a Ele, que Ele te abençoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, a glória de Deus está aqui e o Senhor fala conosco. Querida igreja, quando lermos Marcos 10:45, Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para o quê? Por que a obediência de Jesus é suprema? Porque ele não serviu como Deus, ele não serviu como rei. Todos viam nele. Mateus 2, os magos chegaram e deram ouro, incenso e mirra. Sabia que ele era o rei. Pilato olhou para ele: tu és o rei? Ele diz: tu está dizendo. Eu para isso nasci e para isso vim. Mas o meu reino não é esse aí que tu está pensando. Então, quando você pega esse texto, ele é um hino. Agora vamos lá para me finalizar. Eu vou falar 4 coisinhas que mostram o quanto Jesus era obediente. Só vou ler aqui, observem bem. 4 coisinhas. A Bíblia diz: primeiro, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando esteve na terra, Jesus quis ser grande, Jesus quis ser famoso, Jesus quis ser o bambambam, Jesus quis dominar tudo. Jesus se entrou na conversa dos outros. E por que tu quer ser grandão? Irmão, me segue. Tem irmão que bota coisa aqui para mim e diz: pastor, me segue. Olha para cá. Se Deus está contigo, rapaz, e se você serve a Ele com obediência, Ele tem um ministério para você. Ele tem uma bênção para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O qual, olha aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Vamos lá para me encerrar. Olha aqui. Que sendo em forma de Deus. Nós temos 2 palavras aqui. Morfe, que é uma aparência real, duradoura. E esquema, uma aparência física, mas também uma aparência que pode ser temporária. Jesus era um servo temporário. Jesus era um servo humano, mas ele sabia que era Deus, mas não servia como Deus, servia como servo. Primeiro, não tinha sentimento de grandeza. Segundo, era Deus, mas não servia como Deus. Aqui é o Cristo pré-encarnado, em forma de Deus. Terceiro, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A forma aparente. Mas alguns doutores em grego que diz que o Paulo repete o morfê para dizer que ele toma a forma de servo, sabendo que era Deus, mas não usa essa prerrogativa. Terceiro, quarto, humilhou-se. Essa humilhação, alguém perguntou para um teólogo: pastor, o que é uma pessoa humilde? É aquela que olha para dentro do seu interior e se acha indigna, não se acha digno. A pior coisa é um crente que se acha.
A pior coisa é um professor que se acha. E essa palavra humildade é a palavra tapei-nos. Tapei-nos é uma palavra que quer dizer o que está embaixo. E eu associo com tapete. O tapete pode ser da Índia, o tapete pode ser do Sudão, o tapete pode ser dos Estados Unidos, mas é tapete, é para a gente botar o pé e pisar em cima. Tu pode ser o maior tapetezão aqui bonito, mas nós pisa em cima. E se tu tiver humildade, tu aguenta. Jesus humilhou-se na forma de homem. Aí agora tem uma coisa, ele não apenas tomou a forma de servo, ele vai até a morte e morte de cruz. Para encerrar, Jesus serve como exemplo supremo, porque primeiro, ele não serve como Deus, ele serve como homem. Segundo, ele quer fazer a vontade do Pai, nem que morra. Mateus 26, 39, se possível, mas se não, faça a tua vontade. João 5,30, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Então escute, obediência suprema é que você não prioriza a sua vontade, o seu querer, o seu jeitinho. Irmãos, olhe para mim aqui, para me encerrar. Escute bem, essa questão de obediência que vocês vão trabalhar aqui esses dias, obedecer melhor, é tão simples. Diga comigo para me encerrar agora, é tão simples. Vamos lá, é tão simples. Vai lá, é tão simples. Só quem tem boca, é tão simples. É tão simples. Vocês sabiam? A gente pensa que Deus vai guiar o crente por uma revelação mística, um anjo descendo aqui, uma glória. Olha o Salmo 23, 2. Guia-me suavemente. 1 João 5, 2, 3. Os teus mandamentos não são pesados. Essa palavra obedecer é uma ordem que vem de Deus. Obedeça, porque não tem mistério. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês, como a bênção está no obedecer. O Naamã era o quê? Encerra comigo essa passagem. O Naamã era o quê? Segundo Reis 5, ele era o quê? Ele era o quê? Grito bem alto, ele era o quê? Ele era um general. Comandante fraco ou pesado? Comandante fraco ou pesado? Pesado. Pequeno ou grande? Grande. Mas era o quê? Leproso. Eu vou só mostrar para vocês como é essa naturezazinha nossa. A menina contou que tinha um profeta. Aí ele vai para o rei manda a carta e vai até o Eliseu. Olha para cá, quem quer bênção? Quando chega no Eliseu, Eliseu não sai de dentro de casa e só manda uma palavra para ele. O que foi que ele disse para ele? Vai no Jordão e o quê? Mergulha 7 vezes. Era para fazer o quê, pastor Elidônio? Só mergulhar 7 vezes. Olha o segredo aqui. Era só para mergulhar 7 vezes. Quando ele sai, ele diz: que cara mal educado, nem me recebe, ó, leproso, doente. Porque, irmão, se eu estou para morrer e se eu quero a cura, nem que ele não saísse, mas mandasse eu ir para ter milagre, eu ia. Que cara mal educado, não saiu. Olha para cá, pensei que ele ia sair, está lá no capítulo 5, verso 11. Pensei que ele ia sair, pensei que ele ia descer, pensei que ele ia jogar um óleo, pensei que ele ia esfregar, pensei que ele ia fazer uma rezinha, pensei que ele ia fazer algo, nem me recebeu. Vamos embora. Doente. E tem muito crente que não recebe bênção porque não tem a obediência verdadeira. É doente da teimosia, é doença da opinião. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É a opinião. O que estraga o trabalho de Deus é a opinião. E a opinião vem de gente que não gosta de orar. Quem mais traz opinião é auxiliar, é encrenqueiro e crente que bota banca na obra. Você não vê nenhum crente sincero, humildezinho, está com negócio de opinião. E Paulo diz: larguem essas opiniões de mão, quenodoxia,
E essas heresias, está aqui no texto, está aqui no texto. O Naamã, bora embora. Aí um dos servos olhou e disse assim: mas meu senhor, ele não te mandou fazer nada pesado, por que o senhor não vai? Olha, obediência é simples, gente. Obediência é simples. O que a Bíblia tem de obediência é simples. Vai. O que custa o senhor? Só que como Deus conhecia o coração de Naamã, e ele sabia do orgulho dele, e Deus falou para Elias, era para ele tomar só um banho, mas Deus mandou ele tomar quanto? Para tirar a ruindade dele. Tem crente que Deus precisa dar peia nele, não é 2, nem 3, é 7. Só para ele aprender a obedecer. Ele poderia banhar uma vez, mas ele vai mergulhar quantas? 7. E ele ainda diz assim: tantos rios bons na minha terra, e ele manda eu banhar nesse rio. Água suja. Mas deixa eu dizer uma coisa. O homem diz: mas meu senhor, o senhor não precisa da cura, o que custa? E quando ele dá o último mergulho, a pele sai como a pele de uma criança purificada por causa da obediência. Olhem para cá. O Senhor testa a nossa obediência, pastor Elidônio. João 21:6. Jesus chegou e disse: lancem a rede para o lado direito. Eles disseram: trabalhamos a noite toda, estamos exaustos, estamos cansados. Mas obediência não leva em conta o cansaço. Obediência não leva em conta o tempo. A obediência é você obedecer, e Deus traz um milagre para a tua vida e para a tua casa. Fique de pé. Deixa eu dizer uma coisa agora. Coloque aí a Bíblia na cadeira. Fique de pé. A última coisa desse texto, digam comigo: Jesus, por causa da obediência. Agora isso aqui é pesado. Diga bem forte isso. O inferno vai ouvir o que nós vamos dizer aqui agora. Jesus, por causa da obediência, ele vai receber, primeiro, uma adoração universal. Ele vai ter a ascensão dele, ele vai ter a glorificação depois da ressurreição. Mas olhem para cá. O nome de Deus, Yehová, que é do tetragrama hebraico, que não tem vogais, é o nome de Deus, o Deus que existe, que até a Septuaginta traduziu esse nome para Kyrios, e Kyrios era o nome grego de Senhor. O imperador romano era Senhor, o pai na casa era Senhor, o dono de terra era Senhor, o dono de escravo era Senhor. Mas a obediência de Jesus até a morte, e morte de cruz, lhe deu uma posição de Senhor no céu e na terra. Ninguém chega aqui se não obedecer. Eu só estou aqui porque obedeci. E eu tinha tanta coisa para dizer a vocês, que eu poderia não estar aqui pela minha saliência, pela minha pressa. Pastor Raifran, um dia eu estava em Bacabal, e eu estava com o pastor Pedro Aldi, tinha vários pastores. E o pastor Joaci chegou e disse assim: pastor Pedro, eu quero uma palavra com o senhor. Aí ele disse: pô, não, pode falar aqui. Ele disse: não, eu quero que esse menino saia. Irmão, me deu uma raiva, porque ele falou comigo, pastor Elidônio, me desprezando. Esse menino, eu quero que esse menino saia. Aí o pastor: não, pô, o pastor Zé é nosso aqui. Não, eu não quero que ele fique. Aí eu me levantei, já ia sair, me deu vontade de eu voltar. Olha como é as coisas. Aí uma voz disse dentro de mim: fica na tua. Fica na tua. Aí pronto. Depois ele passou por mim, aí olhou assim para mim e sorriu. E depois me convidou para o Tirirical. Agora imagine os senhores
Pastor, o senhor me respeite, eu também sou dessa CEADEMA. Eu tenho credencial, meu número. Eu vejo dele aí. Esse é o pior besta. Humilhai-vos na hora certa. Quem glorifica a Deus? Obedecer é melhor, gente. Obedecer é melhor. Fique na obediência que Deus vai te dar vitória. Deus vai te levar onde você nem imagina quando você obedece. A Bíblia diz que o Senhor Deus pegou Jesus e disse: a tua obediência te leva a ser o Senhor dos céus e da terra, e vai ter uma adoração universal. Olha o tanto de crente aqui, levante a mão e adore a Jesus esta noite. Ele é Senhor por excelência. Que Deus abençoe esse evento. Vamos dar as mãos unidos, vamos orar juntos. E se tem uma pessoa para Jesus aqui, venha. Jesus te ama. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, venha. Já deu a mão aí ao seu irmão? Vamos levantar as mãos unidos. Unidos, 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 unidos. O mundo não está ligando mais para a palavra obediência, mas nesta noite cale-se o inferno e a voz de Deus vai bradar esses dias aqui: o obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, fala com os teus filhos. Derrama da tua glória, que o espírito de rebeldia, que o espírito de atrevimento, que o espírito de insolência bata em retirada, e que o espírito de humildade, de graça, de vitória, de comunhão reine aqui agora. Senhor, abençoa teu povo, abençoa teus filhos, usa os pregadores, abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja, em nome de Jesus.